Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, caracteres coringas no Excel. Fica até o fim do vídeo, você vai se surpreender, algumas dicas bem especiais. Gostei tanto do assunto que vem outros vídeos, Proc V com coringa, Proc X com coringa, Proc H com coringa e um monte de coisa. Esse assunto é muito legal, muito relevante mesmo. Já desce aqui na descrição ou no nosso site na aba Downloads para você baixar essa planilha e fazer junto comigo, praticar, faz toda a diferença. Já te convido a conhecer o nosso site, onde a gente manda todo o nosso conteúdo, planilhas, cursos online e artigos do nosso blog. Sem muita enrolação, bora para a tela. Vamos aprender como utilizar caracteres coringas no Excel. Esse é um daqueles assuntos do Excel que muita gente não chega, né, pessoal? Porque parece à primeira vista um pouquinho complexo, mas são ferramentas que a gente vai conhecendo, acumulando, que resolvem muitos problemas no dia a dia. É o que eu sempre falo, quanto mais ferramentas você conhece, mais você vai solucionar problemas e mais você vai ser útil para o mercado e para todas as empresas, não é mesmo? Então é muito bom investir no Excel, sempre traz um excelente retorno. Olha só, gente, caracteres coringas. Poxa, Tom, que isso, cara? A princípio parece um negócio meio complicado, meio confuso, mas é super legal. Olha só, gente, esse aqui são os caracteres coringas. Deixa eu ampliar um pouquinho. Olha só o que acontece. Você tem aqui alguns tipos, tá vendo? Algumas situações diferentes. Então, o texto aqui é um texto qualquer, e aí você tem o asterístico, que vai ser sempre utilizado, é o principal coringa aí, tá? Então nós temos três caracteres importantes, o asterístico, o interrogação, olha só, ele vai ter uma utilidade legal, já vou explicar, e também o til, tá vendo aqui no último? O til também tem uma função. Então são três caracteres que podem ser usados em diferentes situações. O primeiro aqui, gente, eu vou marcar para a gente ver ele por partes, ó. Texto, tá vendo esse primeiro aqui? Ele fala o seguinte, considera a palavra, escrever errado, no início. O que é isso, gente? Quando você filtrar de alguma forma, o caractere coringa não deixa de ser uma forma para você fazer um filtro. E nós já vamos testar ali ao lado, você vai entender bem o porquê. Então, quando você coloca o asterístico, olha só, no final, o que acontece? Ele considera a palavra do início, palavra que você quis. Então, por exemplo, imagina que eu tenho aqui um texto com vários vendedores, ó. Eu colocar Adriana asterístico, eu vou filtrar tudo que tem Adriana. Então, os caracteres coringas são a forma de você fazer filtros aí no Excel, não deixa de ser isso, tá bom? Então, olha só, você tem aqui, quando você coloca o asterístico na frente do texto, em determinada situação, você considera a palavra no final. Olha que legal. Então, aqui é o contrário, né? Se eu colocar aqui Gomes, asterístico Gomes, eu vou encontrar só as palavras que tem o Gomes no final. Eu vou filtrar dessa forma. Muita gente explica essa regra, os caracteres coringa, mas não mostra como aplicar. Então ele é assim, você pode utilizar em função C, Proc V, em todas as funções. Então ele é muito versátil. Eu vou mostrar algumas situações aqui e vou trazer outros vídeos na sequência também. Mas aqui nós vamos filtrar com caracteres coringas, olha só, a venda de vários vendedores, criando algumas situações diferentes. Que interessante. Depois, gente, nós temos aqui uma forma, olha só, vou aumentar um pouquinho. Quando você coloca, olha só, o asterístico, deixa eu pegar a seta aqui. Quando você coloca o asterístico, olha só, no início e no fim, você vai pesquisar uma palavra específica. Olha só, considera o texto entre asterístico. Então, imagina que você tem um monte de texto lá, você quer procurar só X, Adriana, carro, uma palavrinha específica. Você tem que cercar ele assim com asterístico, tá bom? Outra situação, olha só, interrogação. Esse aqui é bem legal, gente. Olha só, quando você coloca interrogação. Por exemplo, Carlos, que tem 5 sílabas, não é? Então, se você colocar 5 interrogações, o seu filtro vai procurar palavras que tenham 5 sílabas. Olha só que interessante. Então, a quantidade de interrogações que você colocar vai filtrar o texto existente com a mesma quantidade. Muito legal, né? Depois você tem o X, e olha só,
Isso aqui, gente, eu vou até fazer um desenho aqui para você entender bem. Esse x aqui é igualzinho ao primeiro, porém você pode fazer com uma única sílaba, né? Uma única letra. Então, e o outro é a mesma coisa. Olha só, essa situação aqui é igual ao segundo do texto aqui. Porém, em vez de você colocar uma palavra toda, você pode colocar uma única sílaba. Funciona também. E tem uma outra situação muito rara, mas pode acontecer, você tem que saber o que fazer. Se você precisar considerar por algum motivo o próprio asterisco, gente, olha só, você tem que utilizar o quê? O til, tá vendo? E depois você faz todo o tratamento como o asterisco, como os outros caracteres normalmente, tá? Então pode ter ficado meio confuso até o momento. Essa tabelinha aqui, a planilha toda você pode baixar, tá? Para você testar. E eu criei uma situação aqui que você vai poder treinar e não tem como não entender, tá, gente? Olha o que eu fiz aqui. Eu trouxe uma tabela aqui, que eu gosto bastante, com mais de 5.000 lançamentos, tá vendo? Só que eu trouxe só algumas informações. Olha só, vendedor, departamento, forma de pagamento e valores para isso. E aí eu considerei o que aqui, gente? Eu criei uma função soma-C, tá vendo? Então ele vai fazer o quê? Ele vai somar ali para mim. Não vou fazer aqui agora, não é o nosso foco a função soma-C. Eu vou colocar um cardzinho aqui caso você queira aprender a fazer soma-C, tá bom? Mas o que eu criei aqui? Se eu escrever aqui Adriana Gomes, eu vou colar aqui para ser prático, né, gente? Poderia ter feito um filtro também, né? Ó, valores. Adriana Gomes, eu vejo a venda total da Adriana Gomes. Olha que legal. Eu fiz um filtro com soma-C, que também é muito legal, não é mesmo? Se eu pegar aqui Isabel Dias, quiser saber quanto essa menina aqui vendeu, olha só, 510 mil, basta trocar o nome. Só que eu fiz isso propositalmente, gente, porque eu quero utilizar o quê? Imagina, quero utilizar os caracteres coringas, para a gente treinar bastante, ficar muito claro como é que utiliza, ok? Então olha só, temos aqui, gente, imagina que você quer fazer um filtro somente as Adrianas. Você não quer pegar a Adriana Gomes. Imagina que você pode ter mais Adrianas com diferentes sobrenomes, você quer filtrar todas as Adrianas somente. Considerando o que a gente aprendeu aqui, o que eu tenho que fazer? Exatamente isso aqui, gente, ó. O texto Adriana e depois asterístico, para considerar somente a palavra no início. Então eu vou colocar o que aqui, gente? Adriana e põe um asterístico. Olha o que vai acontecer. Que legal, gente. Ele me trouxe a venda de todos os nomes que contém Adriana no início. Tá vendo que legal? E a função respeitou. Por quê? O caractere coringa faz parte do Excel. Ele entende isso. Isso é muito legal. Outra situação aqui, gente, do segundo ali, ó. O contrário. Se eu fizer isso aqui, ó, tá vendo essa segunda situação aqui? Eu coloco o asterístico no início. É o contrário. Eu quero saber só o que tem no final. Então eu vou escolher um nome aqui, por exemplo, ó, nós temos aqui Dias, tá vendo aqui? Isabel Dias. Então eu quero saber as vendas de todos os nomes que tem Dias no final. Então eu vou fazer como? Asterístico Dias. Olha que legal, gente. Eu tenho 1.207.700,24 de nomes com Dias no final. Tá vendo? É uma forma de filtrar. Isso é muito legal. Agora vamos ver uma outra situação. O terceiro aqui, ó. Esse é bem legal também, gente. Quando você precisa procurar uma palavra específica, né? Uma palavrinha tem que ser aquela. Só que ela não diz se é no meio ou no fim. Só tem que ter aquela palavra. Então é bem interessante, acho que é bem usual. Eu vou pegar um nome aqui composto, olha só. Ana Cristina Lopes. Tá vendo aqui? Ana Cristina Lopes. Eu vou pegar somente o Cristina. Então eu quero filtrar o quê? Todos os nomes que tiverem Cristina. Então, vou fazer o quê? Asterístico no início, Cristina, asterístico no fim. Olha só, gente. Sei de forma simples toda a venda de todos os nomes que tem Cristina em algum lugar. E depois nós temos uma situação bem legal aqui, gente, que é exatamente o quê? O interrogação. Lembra que eu falei? Ele considera a quantidade que eu coloquei de interrogação, ele vai procurar textos semelhantes. Olha só que legal. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 interrogações. Ou seja, eu vou filtrar todos os nomes que têm somente 5 caracteres. Olha que interessante, gente. Então, eu tenho aqui a venda de 202 mil de nomes com 5 caracteres. Olha que legal. Então, você tem essa possibilidade também.
pode fazer composto, isso funciona muito bem, ok? Olha só, gente, você tem também a possibilidade, como eu disse, é igualzinho os dois primeiros, tá? Eu vou até marcar aqui para você ver, ó. Esses dois aqui que eu vou falar agora são iguaizinhos aos dois primeiros. A diferença é que você tem a possibilidade de procurar nomes, por exemplo, com uma letra, né? Todos que começam com a A, todos que terminam com a S, entendeu? Essa é a possibilidade que é muito legal também. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu quero, por exemplo, todos os nomes que começam com A. Então, eu vou fazer o quê? A asterístico. Então, eu vou saber exatamente quanto vender, olha só, todos os nomes que começam com A. Muito legal, né? Eu posso fazer o contrário. Eu quero somar as vendas de todos os nomes que terminam com S. Então, eu vou fazer o quê? Ao contrário. Vou colocar asterístico, S. Vou dar Enter. Olha que legal, gente. A soma de todas as vendas de nomes que terminam com S, olha só, 8.800.000. Interessante, né? A possibilidade que nós temos com os caracteres coringa. Por último, gente, tem uma situação aqui bem difícil de acontecer, mas é importante você saber. O asterístico não é o cara, que não é o bichão, olha só. O asterístico não é usado em quase todos os tipos, então ele faz parte desse formato, vamos dizer assim, dessa possibilidade de caracteres coringas. Então, olha que interessante. Imagina que você está fazendo um projeto e você tem situações como essa aqui, ó. Você tem marcações, olha só, deixa eu destacar para você ver. Você tem marcações em asterístico. Olha só que complicado, né? Eu posso usar o asterístico, mas eu tenho que contar situações com o asterístico. Olha só que complicado. Para isso, existe uma possibilidade para você resolver esse problema. Tá vendo aqui, ó? Vou destacar de novo o til e o asterístico duas vezes. Na verdade, a única coisa diferente que você tem aqui é o til, né, gente? Porque depois você vai tratar o asterístico como qualquer outro caractere. Entendeu a lógica? Só que você vai ter que diferenciar o asterístico com o til. Então eu vou colocar o til e o asterístico duas vezes. Olha só, forma bem simples. Olha que interessante, eu vou destacar aqui para você ver e vou também dar o foco. Olha só, o til, o asterístico duas vezes. Eu só diferenciei ele com o til e depois eu tratei como os outros caracteres que a gente falou antes, entendeu? E assim, de forma bem simples, nós sabemos a soma de vendas de todos os nomes, olha só, que possuem o asterístico. Por exemplo, nós temos um caso aqui, o Célio Carvalho, e temos outros. Então, a função foi lá e pegou todo mundo que tem asterístico e fez uma soma para mim. Olha que legal. Então é isso, gente, que a gente é para falar sobre caracteres coringas no Excel. Baixe essa planilha, assim você pode praticar bastante aqui e tirar qualquer dúvida, nada como praticar, faz toda a diferença. Se tiver dúvida, crítica ou sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso, nos vemos no próximo vídeo.